Se você tem interesse em gerar falhas de plantio aqui na cultura de cana-de-açúcar e utilizar somente o QGIS para fazer essa análise, bom, fica nesse vídeo, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, da Noritec, trabalho com essa parte de geoprocessamento focado na agricultura de precisão. E eu já tinha feito um vídeo aqui no YouTube mostrando para vocês, né, que a gente consegue gerar essas falhas de plantio aqui no QGIS. Só que o que acontece? Para usinas, prestadores de serviços, que a gente tem muita área e áreas que não tem paralelismo, tá, na cultura, fica um pouco inviável esse processo, tá? Porque como que a gente costuma fazer? A gente costuma criar uma linha, tá, uma linha central, e depois dar offset para cima e para baixo. O que é offset? É eu replicar essas linhas com espaçamento pré-definido, né? Então posso replicar, por exemplo, 100 linhas para cá com espaçamento de 1,5 e 100 linhas aqui para baixo com espaçamento de 1,5 também, tá? Só que o que acontece? Como a gente não tem um paralelismo, chega uma hora que essas linhas começam a ficar fora do centro da cana. E o que acontece? Quando eu tenho essa linha deslocada e gero, né, coloco essa linha para rodar com o algoritmo, né, que a gente ensina de detectar falha de plantio, a gente tem um erro, né? Ele iria falar que tem uma falha lá, só que na verdade não tem essa falha. Ele falou que tem a falha porque a linha está deslocada, tá? Então eu vou fazer o processo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é esse problema, né, e como que a gente consegue resolver. Já adianto, né, que se a sua área tiver um paralelismo, né, ou se você estiver trabalhando com áreas pequenas, ou se a sua cultura, né, essa região aqui do dossel for maior, então você tem uma margem de erro, né, para estar fazendo essas linhas. Então a linha pode ter um deslocamento, mas ela ainda vai estar no centro da cana, né? Então tem alguns cenários que a gente não vai precisar desse algoritmo. Mas se você está trabalhando com a cana, é de usina, né, está processando áreas grandes ou presta serviço, né, de falhas de plantio, esse algoritmo vai ajudar bastante vocês nesse processo, tá? Então, eu vou começar a fazer os processos aqui. Antes eu vou mostrar um plugin, né, para estar facilitando o trabalho de todo mundo. Da Neloritech, né, um plugin aqui, olha, vamos ver, plugin Neloritech, específico para essa parte, né, de restituição e gerar as falhas de plantio aqui na cultura da cana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar os nossos processamentos e eu vou mostrar para vocês o que normalmente acontece, tá? Então, eu só gerei uma linha, tá? Então eu vim aqui manualmente, criei uma linha, fui clicando e tentei colocar essa linha o mais próximo, né, do centro que eu consegui. Então eu gerei essa linha, tá? Manualmente. E agora o que a gente faz? A gente vai dar esse offset para cima e para baixo. Então a gente já deixou automatizado aqui uma ferramenta que vai fazer isso, vai juntar tudo em uma camada e fazer aquilo que é necessário para a gente criar, né? Colocar essa linha no algoritmo. Então a gente vai colocar aqui a nossa linha que a gente criou. Aqui, vamos supor, eu quero criar 250 linhas para cima e 250 para baixo, com espaçamento de 1,5 e menos 1,5, né? Porque 1,5 vai para cima e menos 1,5 ele replica para baixo, tá? Então por isso que tem essas nomenclaturas. Eu vou colocar aqui executar. Reparem que ele já criou as linhas aqui, cobrindo a nossa área. O que falta eu fazer? Reparem que aqui, olha, se você está trabalhando com uma área, né, que tem uma diferença nesse limite, iria às vezes ficar faltando um pouquinho mais, né? Aqui ficou faltando bem pouco, mas a gente pode estender isso para ficar até aqui o final do talhão. Então, para isso a gente tem um outro algoritmo aqui de ajuste offset. Aqui eu só vou falar para ele estender mais 10 metros para cima, 10 metros para baixo, e vou colocar o talhão de interesse. O talhão de interesse é esse daqui que a gente está analisando. Então, o que isso daqui vai fazer? Ele vai replicar essas linhas para cima e para baixo, né? Vai estender elas e depois vai recortar com base nesse nosso talhão. Então, eu vou pegar aqui, olha, é só dar um executar. Ele gerou, então eu posso excluir essas duas camadas aqui e a gente vai ficar só com essa daqui que se chama linhas offset. Então, vamos ver agora, vamos dar uma analisada nessas linhas e vocês vão ver o problema, né, que acontece aqui. Olha, eu vou colocar um vermelho. Essa área que a gente pegou, ela não tem um paralelismo aqui para o lado, tá? Então, por mais que eu gerei essa linha central e estava no centro, quando eu repliquei, chega nessa hora aqui, olha o que acontece. As linhas estão deslocadas do centro da cana. Então, se eu gerar colocar essas linhas no algoritmo de falha, ele vai detectar toda essa parte aqui como falha, só que na verdade não é, né? O que acontece é que essa linha está deslocada, serve tanto para essa questão de falha e também se você quiser utilizar depois dessa linha, né, dar uma suavizada e utilizar para colheita mecanizada, seria possível também, tá? Então, agora que vai começar a parte legal, tá, do algoritmo, que é a novidade que eu trago para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem dois tipos de algoritmo aqui. Um algoritmo para restituição fraca, então são para aquelas áreas, né, que a gente não o plantio, né, é feito em linha reta ou tem poucas curvas e aí a gente não tem uma diferença tão grande na questão do espaçamento. Como essa área aqui
a gente tem uma diferença grande, né, aqui no espaçamento, eu vou utilizar esse outro algoritmo, né, de restituição forte. Então, em áreas que não tem muito deslocamento, você pode utilizar esse daqui. Em áreas que tiver bem acentuado esse deslocamento, a gente usa esse restituição forte, e é isso que eu vou mostrar para vocês. O mais legal é a velocidade disso. Aqui eu estou trabalhando em uma área de 5 hectares, tá? Mas poderia fazer em áreas maiores, só para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou colocar aqui, ó, linhas offset, eu vou colocar o raster e vou dar um executar. Reparem que esse processo ele vai demorar aqui em cerca de, testei antes, né? Demorou mais ou menos uns 10 segundos, tá? Então, em áreas maiores, às vezes demora 2 minutos por aí, mas é relativamente rápido esse processo. Olha aqui, demorou 11 segundos e vamos ver o resultado dessas novas linhas, né? Então, eu vou colocar aqui em verde, só que reparem que a gente ainda vai fazer um outro resultado. A gente gerou essas novas linhas. Essas linhas já estão no centro, então tá vendo? Olha o que acontece, né? Ele joga essa linha para cá, só que essas linhas ainda têm essas curvas acentuadas. Então, para a parte de pegar essas linhas e jogar no monitor para fazer a colheita, ficaria inviável. Então, para isso que a gente tem esse outro algoritmo de restituição correção. Então, a gente vai dar uma suavizada nessas linhas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a camada que gerou no algoritmo anterior, o nosso talhão, e vou dar um executar. E agora a gente vai comparar. Então, eu vou desabilitar essa linha aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, essa linha que a gente gerou suavizada, vou colocar em azul para a gente ver a diferença. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, olha que interessante. A gente tem a linha em verde, a linha bruta, e depois a linha azul, a linha suavizada, né? Ou seja, está no centro e ela ainda está corrigida. E olha que interessante, se eu habilitar agora as linhas que a gente gerou pelo offset, olha a diferença de uma linha para outra, tá? Então, agora eu vou gerar as falhas e vocês vão ver qual que é a diferença significativa que a gente tem no resultado. Então, o algoritmo é esse daqui, olha, ele pega relativamente bem, ele corrige bem legal, né, o resultado. Claro, a gente tem algumas regiões que não fica 100%, né? A gente ainda teria que fazer alguns ajustes manuais. Esse algoritmo não quer dizer, né, que você não vai precisar fazer nenhum ajuste. Claro, ele vai facilitar o seu trabalho. Mas, por exemplo, aqui, olha, a gente teve um erro. Tá vendo que aqui ele pegou deslocado para cá? Então, a gente ainda precisaria fazer uma correção nessas áreas. Corrigir, talvez, as pontas em alguns lugares, né? Mas, se a gente olhar bem aqui, olha, o resultado do algoritmo, ele fica bem interessante a análise, o resultado, né, que a gente tem, tá bom? Quem tiver interesse em ver o resultado, posso encaminhar algumas coisas, alguns testes, né, que a gente está fazendo, mas tá bem interessante aqui o resultado. Então, novamente, aqui a linha em azul é a linha no centro e a linha em vermelho a linha do offset, tá? O que a gente vai fazer agora? Então, uma vez que essas linhas estão no centro, a gente vai gerar o algoritmo de falha. Antes de eu gerar o algoritmo de falha com essa linha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar falha com essa linha em vermelho, que é a linha errada do offset, só para vocês verem a diferença. Então, eu vou colocar aqui falhas, linhas do offset e vou colocar o raster. Essa etapa demora um pouco mais, tá? Essa etapa aqui nessa imagem vai demorar cerca, acho que de 1 minutinho. Assim que acabar, eu mostro para vocês. Então, acabou de finalizar aqui, olha, demorou 1 minuto e 47 segundos, tá? Basicamente aí 2 minutinhos. Esse processo de geração de falhas, ele demora mais do que o processo da correção das linhas, tá? Então, a correção das linhas é um pouco mais rápido do que as falhas. Vamos apertar aqui fechar. Vou colocar aqui em cima, olha, eu vou colocar em vermelho essas falhas, tá? Em vermelho. E a gente vai ver esse resultado que gerou. Se a nossa área tivesse um paralelismo, né, essas falhas iriam ficar perfeitas, não iria ter nenhum problema. Mas como essa área a gente tem um deslocamento, né, das linhas, olha isso daqui. Ele está me falando que tudo que está em vermelho é falha, mas vamos olhar o resultado. Será que é? Olha o que acontece. Isso daqui não é falha, porque a linha estava deslocada, né? Então, a gente tem muito erro nessa imagem. Então, isso daqui ficaria inviável, né, para a gente apresentar um relatório. E trabalhando em grandes áreas, né, a gente iria demorar muito tempo para corrigir. Então, por isso que eu falei, se você trabalha em áreas pequenas, às vezes você não precisa desse algoritmo, né? Você fazendo esse modelo de falhas normalmente, iria dar um pouco erro aqui, um pouco lá, e você iria fazer uma correção manualmente e iria ficar legal o resultado. Mas para a usina é inviável de fazer isso para grandes áreas, tá? Então agora eu vou gerar aqui as falhas com essas nossas linhas restituídas, né, em azul, e a gente vai comparar, né, o resultado utilizando essas duas linhas. Então aqui eu vou colocar
restituição suavizada e o nosso raster de novo. E eu vou dar um executar. De novo, assim que acabar, eu mostro o resultado para vocês. Então, finalizou aqui o algoritmo. De novo, demorou aqui ó, 1 minuto e 47 segundos, tá? Vamos apertar fechar. E agora vamos dar uma olhada nessas outras falhas. Então, a falha errada, que a gente gerou com as linhas não corrigidas, né? É em vermelho. E essas falhas corrigidas, que seria o que a gente iria entregar, né, para o cliente, ou a informação que a gente iria usar, é essas falhas aqui que eu vou colocar em verde, tá? Para a gente comparar. Verde de Nelore Tech, aplicar, ok. Então, olha que interessante. A falha errada e agora a falha certa. Então, deixa eu aumentar também aqui, ó, a questão do... Deixar um pouco mais grosso, pronto. Então, olha a diferença dessas duas falhas. Então, aqui e aqui, tá vendo? A diferença é muito grande, né? Então, aqui a gente tem realmente, né, a parte da falha da cana, tá? Então, essa região aqui, ó, que estava bem errada aqui, olha isso daqui. A primeira falha tá falando que tudo isso daqui é falha. Só que, na verdade, a gente tem uma região menor, né? Então, olha que interessante que fica essa nossa análise, né? Aqui, principalmente. Então, olha toda essa região, né, que teve uma diferença de simetria, né, no paralelismo. Então, olha aqui, né, mostrando para vocês como que esse algoritmo ele funciona bem, tá? Como que ele roda bem nessas imagens de cana. Então, de novo, né, a gente tem aqui um resultado legal, tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não tinha percebido, mas antes eu estava falando, estava tampando aqui, né? Mas aqui está o nosso plugin, tá? Agricultura, aqui então primeiro do offset, do ajuste, e depois a parte de restituição. A gente tem a restituição fraca, a restituição forte, a correção e depois as falhas que a gente pode gerar com essa linha ou com essa, como tiver melhor aí na área de vocês, tá bom? Se vocês tiverem um projeto de plantio, às vezes vocês nem precisam fazer essa questão do offset, você pode utilizar essa mesma linha aqui na parte de restituição. Tá bom, gente? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Peço, né, que se você gostou do conteúdo, se você acha legal essa parte aí, ajuda a gente, né, a crescer aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, tá interessado nessa parte de agricultura de precisão, geoprocessamento, imagem de drone, a gente tem um curso, tá, justamente sobre isso, sobre como que a gente trabalha, né, com essas imagens de drones aqui dentro do QGIS. Então a gente faz essas operações aí de identificação de planta daninha, então mamona, mucuna, merreme, as principais plantas daninhas na cana para fazer uma aplicação localizada com drone. Então a gente mostra, né, como está estruturando essas pastas para colocar num drone de pulverização. Como que a gente identifica essas daninhas, como que a gente identifica essas falhas de plantio, tá? Então no curso a gente mostra como que a gente gera o algoritmo para gerar as falhas, tá? Já adianto que esse algoritmo de restituir não está no nosso curso, tá? É uma coisa mais avançada, que depende de programação, inteligência artificial, então é um algoritmo de outro patamar, tá? Mas essa parte de falhas está disponível no curso, então a gente mostra, né, como funciona todo o processo, como que a gente faz uma contagem de planta em árvore, então para citros, eucalipto, enfim, várias culturas que a gente pode estar trabalhando isso, tá? Identificação do solo exposto, tem toda a parte também de sensoriamento remoto, imagem de satélite, e no curso é bem interessante a questão, né, de assinatura espectral, né? Como que através da assinatura espectral, ou seja, como que a forma, né, que esses objetos refletem as ondas, como que a gente consegue extrair informação a partir da refletância espectral. Então isso tem a ver com a assinatura, né, dos objetos e tudo mais, e é isso que a gente tenta abordar e explorar um pouquinho no nosso curso. Se você tiver interesse, eu estou deixando o link do nosso site com todas as informações do curso aqui na descrição. Você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. E se você também quiser fazer realmente curso, eu consigo aí te dar 10% de desconto, tá? É só chamar que eu gero um cupom para você, e daí você vai ter um desconto na hora de fazer o curso. Beleza, gente? Valeu e até mais!